Shalom! Eu queria começar esse vídeo agradecendo o empenho de vocês na construção do planejamento estratégico. Nessa etapa a gente já concluiu todo o nosso planejamento, tivemos o retiro, concluímos a construção do PA e aí agora a gente vai começar uma segunda etapa, que é a execução das ações que a gente construiu. Eu queria falar um pouquinho com vocês essa noite sobre isso, dar algumas dicas, algumas sugestões de como a gente pode viver esse acompanhamento, a avaliação do planejamento que a gente construiu para que dê frutos concretos, principalmente para que a gente não engavete o nosso plano de ação que deu trabalho, que a gente ouviu de Deus, né? Nos reunimos como missão e percebemos que era um caminho que Deus nos inspirava seguro para seguirmos. Então, tendo em vista a importância desse momento, o impacto disso para a missão, a gente precisa agora partir para a segunda etapa, que é a avaliação da execução. Então, hoje a gente tinha reservado para falar um pouquinho, na live sobre a reunião estratégica. E aí a gente vai gravar esse vídeo para vocês para tirar algumas dúvidas, A gente recebe muitas dúvidas de vocês, dos secretários de planejamento, dos RLs, dos coordenadores apostólicos, como deve ser feita essa reunião estratégica, o que é essa reunião, qual é o foco. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas baseado naquilo que a gente já colheu de vocês, e que a gente vai vendo no dia a dia. Então, primeira coisa, a reunião estratégica, ela é uma reunião com foco nos indicadores da missão. Então, ela não é igual à reunião do ECAP, ela não é igual a uma reunião do conselho, que tem pautas, que tem outros objetivos também, que trata de discernimento da vida dos irmãos. Ela é uma reunião focada nos indicadores da missão. Então, o foco da reunião estratégica é a gente, de fato, avaliar o planejamento. Não com um olhar voltado só para as ações, o que eu fiz ou deixei de fazer, o que a missão conseguiu ou não conseguiu, se atendeu aquele prazo ou não, mas com o foco nos indicadores, nos números, na qualidade dos indicadores, na qualidade das nossas ações, se aquilo que nós planejamos, que executamos, deu frutos concretos, ou se a gente precisa corrigir as nossas ações, avaliar de modo mais amplo como tem sido essa execução. Então, primeiro ponto, a nossa reunião estratégica, ela tem foco nos indicadores. Então, ela não é uma reunião onde eu vou dar treinamentos, ela não é uma reunião onde eu vou tratar outras pautas, ela é uma reunião focada na avaliação das nossas ações como missão. Esse é o primeiro ponto, que é uma das maiores dúvidas. Segundo ponto que a gente gostaria de tocar é com relação à participação, da reunião estratégica na missão. É muito importante que participe da reunião o conselho, pelo menos uma parte do conselho. Por quê? Porque são as pessoas que têm um olhar mais amplo, sobre o governo da missão, sobre a forma como nós estamos caminhando, tem um olhar mais amplo acerca das decisões que a gente precisa tomar. Então é muito importante que uma parte do conselho local esteja presente nessas reuniões estratégicas, até porque o conselho ele é composto das frentes da missão. Ele é composto do coordenador apostólico, do formador comunitário, do responsável local. Então, essas pessoas são fundamentais nessa reunião. Podemos também convidar outras pessoas que coordenam ministérios, que mesmo que não façam parte do conselho da missão, mas que coordenem ministérios da frente também das ações da missão. Então, é importante. A gente sempre orienta que nessas reuniões que nós fazemos, especialmente reuniões que sejam mais estratégicas, não haja um número muito grande de pessoas. Realmente a gente precisa convidar as pessoas que têm
um poder de decisão, que tem um olhar estratégico sobre aquela missão, que conseguem contribuir naquele momento. Não é o tipo de reunião que você vai convidar uma pessoa de fora que não tenha nenhuma ação direta, ainda que você queira formar, né, ainda que você queira discipular, mas tem que realmente ter um cuidado para não encher, né, essa reunião com muitas pessoas e dificultar um pouco o processo dela, né, torná-la improdutiva ou ter discussões fora do objetivo principal ou do assunto que esteja se discutindo. Então, o número de participantes, as pessoas que participam, é muito importante a gente ter essa atenção para convidar de fato quem precisa estar, né, nela, para não ser mais uma reunião e torná-la improdutiva, cansativa, sem que ela alcance o objetivo dela. Algumas pessoas perguntam por que a gente tem que fazer a reunião estratégica e o ECAP, já que no ECAP a gente acaba tocando em algumas realidades, especialmente os indicadores apostólicos, né, que são, digamos assim, os objetivos primários, né? Eles não são os únicos objetivos, assim, mas eles vão também orientando todos os outros dentro da missão. Por uma razão muito simples, né? O ECAP, ele cuida, ainda que de coisas muito importantes, objetivos muito primários, mas ele toca realidades apostólicas. Ele não tem esse objetivo de olhar o todo da missão. Então, ele não vai tocar uma realidade econômica, financeira da missão. Ele não vai tocar realidades comunitárias, né, das metas da missionária, das metas da intracomunitária. A gente não vai ver essas metas, esses indicadores dentro do ECAP. Então, não substitui, o ECAP ele não substitui a reunião estratégica. É importante eu ter um lugar, né, onde a gente consiga enxergar a missão como um todo, não somente as realidades apostólicas, que são muito importantes com certeza, mas a gente precisa ampliar um pouco a visão. Algumas outras dúvidas, né? Se eu acompanho cada ministério isoladamente, então eu acompanho o RL ou o coordenador apostólico, vão acompanhando os coordenadores de ministérios ou mesmo o secretário de planejamento, tem esse acompanhamento periódico com os coordenadores de ministério, e isso é muito positivo. É muito importante realmente esse acompanhamento da execução, ajudar cada coordenador realmente a viver aquilo ali, a tornar vivo, tornar presente aquele planejamento e conseguir realmente executar aquelas ações, tirar as dúvidas, ensinar, treinar naquilo que é mais desafiante para cada um. Mas esse acompanhamento pessoal dos coordenadores de ministério, ele não substitui uma reunião estratégica. Pelo simples fato de na reunião nós alinharmos todas as pessoas da missão, as pessoas chaves da missão. Elas vão estar reunidas, vão estar juntas, a gente vai conseguir ter um olhar comum sobre o objetivo daquela missão, o objetivo daquele tempo, né, naquele período. A gente vai conseguir ouvir também colaborações de outros ministérios, outros setores, que não somente a minha realidade, a realidade do ministério que eu coordeno, da parte que eu coordeno, mas eu vou conseguir também ouvir outras pessoas de outros setores. A gente consegue trabalhar de modo mais integrado e isso com certeza traz muito mais resultado, traz muito mais fruto. E por fim, acredito que sejam essas as dúvidas principais. Não, antes de encerrar, eu queria tocar um pouquinho na realidade da frequência. A reunião estratégica, a gente orienta sempre que ela aconteça mensalmente. É muito importante a gente ter esse acompanhamento do planejamento com frequência. Até porque se eu acompanhar mensalmente eu consigo corrigir as ações também com mais velocidade. Ela deixa de ser uma reunião também estendida e a gente consegue também ter um tempo menor, mais moderado para acompanhá-la.
Então, com certeza facilitaria, ajudaria muito a sua missão se você conseguisse mensalmente ter um momento para olhar estrategicamente para a missão e para as ações que vocês têm desempenhado. Mas a gente também sabe que existe um ritmo, uma dinâmica própria da missão e que dificulta um pouco, né? Em muitos lugares a gente nunca teve uma reunião estratégica, algumas outras missões a gente tem um pouco de dificuldade de reunir realmente as pessoas da missão, porque já tem outros compromissos, outras reuniões que a gente agenda ao longo do ano. Então a gente abre algumas exceções, né? E vai vendo caso a caso, tenta dialogar caso a caso. A gente pede que minimamente a cada trimestre, né, de 3 em 3 meses, a gente consiga ter esse olhar. Então, se você não consegue ainda se reunir mensalmente, se você não consegue se reunir a cada 2 meses, pelo menos a cada 3 meses, é importante que vocês parem e façam uma reunião estratégica, né? E olhem, né, para os indicadores da missão, para aquilo que a gente está conseguindo fazer, para aquilo que tem sido desafiante, avaliar mesmo a forma como nós construímos o planejamento, se a gente usou bem a ferramenta, se a gente conseguiu realmente planejar ações que sejam ousadas, que nos desafiem, mas ao mesmo tempo que sejam viáveis, né, de alcançarmos, que realmente orientem, norteiem os nossos passos na missão naquele ano. Então é muito importante a gente ter esse momento. E por fim, né, eu vou dar só uma visão geral assim da estrutura, de como ela acontece. É bem básico mesmo, talvez você já faça na sua missão e até melhor do que eu vou orientar aqui. Mas para aqueles que nunca fizeram, que têm dificuldade de como acontece na prática, a gente vai dar algumas orientações, algumas dicas práticas de como vocês podem fazer. Bom, como ela tem o foco nos indicadores, é muito importante que a gente se reúna, tenha simplesmente um momento de oração inicial, de entrega, e a gente já entre para acompanhar essas metas, né? Acompanhar as metas que nós recebemos e quanto nós temos alcançado delas. A forma como a gente vai fazer isso, né? Se eu vou utilizar uma ata, corrida, se eu vou abrir o planejamento, a planilha lá do PA e vou acompanhar pessoalmente, ou se eu vou criar uma ferramenta nova, vou pegar simplesmente as metas e colocar num outro arquivo, num PowerPoint ou num outro arquivo de Word, enfim. A forma você pode escolher, né? A forma como você se sentir mais confortável, como para você for mais funcional, você pode utilizar. O importante é que você tenha as suas metas, as metas da missão naquele período, você coloque o valor real, né? No momento da reunião estratégica, você coloque o indicador, o número real. E é importante também passar a ter uma visão geral das tarefas que a gente programou, do cronograma, das atividades, das ações que a gente colocou. Por quê? Porque a gente vai acabar entrando um pouco nelas, né? Ou seja, um exemplo, né? Se eu precisava crescer para um número X naquele ano e já passaram 3 meses e aquele número não aumentou em nada, eu preciso abrir o meu cronograma de atividades para saber se a gente conseguiu concluir as ações, se elas deram frutos, se nós concluímos as ações, executamos aquelas ações planejadas e não teve nenhum retorno, nenhuma pessoa permaneceu na obra, a gente precisa avaliar as raízes, avaliar como foi a nossa execução, como foi, né, como a gente de fato executou aquela ação, se a gente trabalhou bem tudo que a gente planejou, se a gente entrou dentro daquele cronograma, ou se faltou algo que, então, entrar um pouquinho nisso. Então a gente vai precisar ter uma visão também dessas ações planejadas. A gente vai precisar também olhar, no caso do número de pessoas, nesse exemplo que a gente está dando, né? A taxa de evasão, então a gente vai acabar tendo que ter alguns recursos, né, para poder discutir na reunião e tomar as decisões mais acertadas. Então, a forma que você vai fazer isso, se é no PowerPoint, se é no Word, se é na própria planilha do PA,
que tem agora a coluna do status, meta alcançada, concluído, não concluído, atrasado. Você pode abrir ela mesmo e ir avaliando, enfim. Você vai escolher a melhor forma, o importante é que seja funcional, simples e que vocês consigam acompanhar e medir o que vocês de fato estão fazendo e o retorno disso, né? Se as ações que a gente planejou, elas estão dando retorno ou a gente precisa redirecionar a missão naquele tempo, em todas as metas. É claro que vocês recebem em média 15 metas por missão, algumas missões recebem um pouco mais, então a gente não consegue ver todas numa única reunião. Então o que a gente faz? A primeira, vocês podem eleger 3 setores, 3 ministérios principais para acompanhar aquelas metas, ou 2. Então, vocês comecem com um exemplo apostólica e economato, apostólica e jovem. E ao final daquela reunião, vocês podem fazer um esquema simples de eleição das próximas metas que vocês vão avaliar na reunião estratégica seguinte. Por isso que não é muito bom a gente ficar muito tempo sem ter as reuniões, porque senão passa o período do planejamento e a gente não consegue avaliar todas. E se a gente for avaliar 15 metas a cada reunião estratégica, a gente vai passar 5 horas em reunião. E aí, de fato, realmente não é produtivo, não é positivo, né? Depois de um tempo longo de reunião, a gente já não consegue mais dar resultados, ter atenção, ter foco, contribuir. Então, quanto mais frequente essas reuniões acontecerem, melhor, mais produtivas elas são e a gente consegue acompanhar o todo, né? Todas as metas. Então, no fim de cada reunião estratégica, vocês podem fazer uma eleição simples para as próximas. Pode ser um sorteio, excluindo a que vocês já viram naquela reunião ou alguma outra forma que vocês desejarem, né? Só é realmente muito difícil a gente conseguir avaliar todo o planejamento em uma única reunião. Fica cansativo, longo e por todos os motivos que a gente já disse aqui, certo? Bom, algumas ferramentas de apoio que vocês podem utilizar, né? Como eu já disse, pode ser PowerPoint, pode ser a própria planilha do PA, pode ser uma ata no Google Drive que todo mundo tenha acesso, que você consiga compartilhar com todo mundo. Você pode imprimir as missões que têm dificuldade com internet, que tem algum desafio, pode colocar, imprimir ou pegar mesmo folhas em branco, enfim. E ir colocando, ir discutindo, né? Conversando ali, coloca os pontos principais, pode ser um quadro na parede, onde vocês vão escrever as metas principais, as ações principais, e ali vão discutindo. Não importa a forma, o meio, o recurso que vocês tenham na sua missão disponíveis. O importante é que a gente realmente torne visível para todos da reunião que nós estamos avaliando, que as pessoas tenham acesso à meta, ao indicador, ao resultado real naquele momento. E se você puder fazer uma projeção dessa meta, por exemplo, o que é projeção, né? Alguns já sabem, mas para os que não sabem, eu tenho aquele resultado real e até o fim do ano eu preciso alcançar tantos %, ou um número X de pessoas ou de benfeitores para alcançar aquela meta. Então você projeta a meta ao longo no fim do planejamento e vai espaçando isso ao longo do ano. Então, em cada mês eu vou precisar de quanto, né? Chegar a quanto. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem que a gente tenta responder depois melhor, né? Com mais clareza. E por fim, gente, só para encerrar, dizer, né, eu já tinha falado sobre isso em um outro momento, mas nós estamos também desenvolvendo, nós não, né? Nós estamos em fase de teste de uma nova ferramenta de gestão, que é o Teams. Alguns já ouviram falar, alguns já devem ter conhecido, e ele de fato é uma ferramenta muito boa e nós estamos testando, avaliando eles aqui no governo geral. E a gente conta também com as orações de vocês para futuramente a gente disponibilizar, né, para todas as missões e isso facilitar também a nossa rotina, a gestão do dia a dia, a gestão do planejamento, mas também da nossa rotina e nos ajudar de um modo mais rápido, mais eficaz, né?
mais integrado na missão também. Então é isso, eu quero agradecer, né, a vocês por todo o empenho, pelo retorno de vocês. Esse planejamento, como eu coloquei, acho que no grupo do WhatsApp, que a gente tem agora esse canal de comunicação, nós percebemos de fato um crescimento no uso da ferramenta, né, do PA. Então a gente já percebe que o conhecimento, né, o domínio da ferramenta, ele já cresceu, e isso já facilita e favorece muito. E agora a gente precisa partir para essa segunda etapa, de tornar esse planejamento algo vivo dentro das missões, né, de conseguir realmente avaliar, executar, corrigir as nossas ações a tempo, para que a gente alcance no fim as metas, né, que Deus nos inspirou e que a gente se propôs, né, a viver, a fazer e a alcançar. Então contem com as nossas orações. Qualquer dúvida também vocês podem mandar para nós pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone. Fiquem à vontade. Deus abençoe. Shalom.